Nós vamos ver 3 palavras nesse capítulo. 3 palavras no capítulo número 5, que tem 31 versos. E nossa conversa gira em torno dessas 3 palavras. A palavra contou, a palavra pesou e a palavra dividido. Uma palavra resumiria as 3. Acabou. Acabou. Quando Deus diz acabou, acabou. Mas eu me reporto a Daniel 5:25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o seu reino e deu cabo dele. Nosso Deus e Pai, agradecemos porque a história existe para o Senhor. O Senhor tem domínio sobre a mesma e que quer nos ensinar com os acontecimentos, que seja em vidas de pessoas, reinos, nações, em épocas distintas e mesmo longínquas. Mas o Senhor tem princípios eternos para nos transmitir. Em nome de Jesus oramos. Amém. 2 versículos que relacionam-se com esse texto de hoje. Foi lido no início aqui um texto com parágrafo completo. Não vos enganeis, então especifica o verso 7. De Deus não se zomba, ou na versão trinitariana, ou a corrigida, de Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E outra palavra está na última leitura aqui, que Gabriel fez, eu vou repetir. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito por medida. Você entenderá melhor esta palavra dentro do contexto de Daniel capítulo 5. Porque para isso vale a gente revisar, lembrar um pouco a história. Em Romanos, disse que tudo quanto outrora foi escrito, o que acontece? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois é. Então, é importante olhar a história, não para sermos saudosistas. Não há nada errado você lembrar uma coisa e até ter um certo apreço, mas você não vai ver o passado. Mas você pega exemplos positivos e negativos para continuar, para prosseguir, e não para parar ou para voltar. E aqui nós temos esse princípio. Belsazar era o quê? Quem era Belsazar? Hein? Era um rei. Rei. Certo, Jacques? Vamos dizer, porque ele estava substituindo. Ele estava substituindo o rei. Por isso ele era nomeado como rei também, porque ele estava no lugar de. Essa história remonta a 2.600 anos, então faz algum tempo, né? Faz algum tempo. E foi no fim do Império dos Caldeus. E entrando aí o Império Medo-Persa, que depois foi já sucedido por outros. Mas aqui vemos que Belsazar, ele estava na posição de rei, sim.
Bem, mas quando disse que quem interpretasse aquela escritura iria ocupar um lugar específico. Qual era o lugar que ocupava? O terceiro. E quem era o primeiro? Era o rei. E quem era o segundo? Era Belsazar. Complicou mais agora, foi? Porque o rei aqui, exatamente, o rei aqui era o pai de Belsazar. E era Nabonido, era o rei. Só que ele sempre se ausentava. Ele gostava de tirar férias, não sei se era de pescar muito, que ele gostava, né? E deixava alguém assumindo. E aqui Belsazar estava no lugar exatamente do seu pai, Nabonido. E foi exatamente nesse período que o reinado foi à ruína. Aqui apresenta o cenário, ele que destaca, porque realmente é isso mesmo. Mas você olha na arqueologia, os tabletes, né, arqueológicos, eles questionavam o livro de Daniel, capítulo 5, porque não tinha Belsazar na história. E as inscrições arqueológicas apontam que o último reino da Babilônia, o último rei foi Nabonido, o último rei. A história deixa claro isso, está escrito em cerâmicas, em tijolos. Mas também, a partir dos anos de 1800, descobriram e caíram a ficha, não, a Bíblia tem razão. Belsazar foi quem assumiu naquele tempo, no lugar do seu pai, Nabonido, que estava fora, voltou, mas quando voltou já era outra realidade, né? Outra realidade. Então, a Bíblia está certa. Por isso, Daniel seria o terceiro no reino. Primeiro seria Nabonido, segundo Belsazar, e então, agora o terceiro seria Daniel, ou quem interpretasse, mas só ele pôde fazê-lo. Olhando então os antecessores de Belsazar, Nabucodonosor, o rei majoritário, grande império. Os caldeus tinham uma sabedoria exponencial, eles podiam dominar a matemática, não é? As frações, raiz quadrada e tudo, eles podiam dominar tudo isso e fazer construções grandes, gigantescas, e levantar pedras com toneladas, com 500 toneladas em alto espaço. Como é que subia isso, já, Edson, né? 500 toneladas lá para cima. Eles tinham como fazer. Eles sabiam como fazer. Sem máquinas modernas, mas eles tinham como fazer. E, para você ter uma ideia que, na história, as 7 maravilhas do mundo inclui Babilônia. O que de Babilônia? Hein? Os jardins suspensos de Babilônia. Os jardins que Nabucodonosor construiu para sua esposa, os jardins suspensos da Babilônia. Ele fazia o que queria, ele matava quem queria, deixava vivo quem ele queria, era o grande, o majoritário mesmo. Mas aí ele se exaltou sobremaneira. Isso foi contado aqui mesmo na leitura. Daniel fazendo ciente a Belsazar, teu pai aqui não significa o pai de primeira mão, mas o teu antecessor, como Jesus, filho de Davi, mas o padrasto de Jesus era José, mas ele era filho de Davi. Então, teu pai não se humilhou e contou o que foi que aconteceu no tempo de Nabucodonosor. E você, sabendo tudo isso, verso 22 em diante, sabendo tudo isso, não se humilhou para dar glória a Deus. Então, à medida que a pessoa conhece, é responsável diante de Deus, não é verdade? À medida que Deus dá, Ele cobra. Aquele a quem muito se dá,
muito lhe pedirão. Então, é proporcional. Deixe-me chegar onde eu citei aqui o texto, porque Deus age de formas diferentes, em épocas diferentes, com pessoas diferentes. Teve uma internauta que deixou um versículo, encaixa-se muito bem no que está acontecendo aqui hoje à noite. Para com Deus, como é que disse? Não haverá impossível, né, Geniane? Em todas as suas promessas. Não foi isso que disse? Então, Deus age de forma diferente com pessoas. Deus age diferente comigo, com o Wellington, com o Mateus, com o irmão Hélio, ou não? Se ele começar a contar aí, tem tanta coisa que não aconteceu comigo, aconteceu com ele e teve uma forma especial de se resolver, né? Deus agiu com Nabucodonosor de uma forma. Deus foi paciente com Nabucodonosor, ou não? Deus foi paciente com ele. Esse rei arrogante, esse rei brutal, esse rei que era pagão, mas por 2 vezes ele chegou a se dobrar a Deus. A primeira não foi verdade, não foi verdadeiro, aconteceu, mas ele esqueceu, e a segunda então valeu. Ele chegou a decretar que ninguém diga blasfema com o Deus de Daniel. Ele é quem faz, é quem dá a vida, ele é quem dá o reino, ele é quem tira o reino, ele é quem faz isso. Então ele declarou, findou confessando, finda com a confissão dele, declarando quem é Deus. Depois que ele teve comendo capim por 7 anos, nos pastos, nos matos aí, comendo folhas e gramas e ervas do campo, molhado com orvalho do céu, cresceu os cabelos como penas de águia e ficou parecendo um bicho. Aí é o verdadeiro lobisomem. Um homem com as unhas grandes, o cabelo grande, a cabeça, as unhas grandes e maltrapilho, desnudo, e então no mato aí, de dia e de noite, encontrando com ele. Era um lobisomem, era um bicho. Até que Deus então operou na vida dele, deu um tino a ele novamente, ele caiu a ficha e voltou ao seu reino. E ele então baixou um decreto que o Deus de Daniel, esse é que é o Deus que faz proeza, que faz o que ele quer, é que é o grande, ele humilha, ele exalta o que ele quiser. Então, interessante que quanto respaldo essas passagens no Antigo Testamento, pois Ana, a esposa de Eucana, disse que Deus pesa todos os feitos na balança, o canto de Ana, que Maria citou, Deus pesa os feitos na balança, e aqui disse, pesado, foste na balança e achado em falta. Não só contado, mas quando contou foi prestação de contas, e essa prestação de contas tendo como base a história que veio da Babilônia, as oportunidades que Deus deu, é tanto que aqui no verso de número 22, e o pai, desculpa, eu estou em João, diabetes em João, Daniel 5, estava estranhando o lugar, que é no outro lado, exatamente, foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Agora o verso 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não milhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Quando passou isso aqui, eu
Focaliza aí. Ainda que sabias tudo isso, à medida que a pessoa sabe, que conhece, então é o momento em que Deus cobra, de acordo com o conhecimento. Bem, eu paro aqui para fazer uma breve aplicação. Esse ano, próximo mês de julho, será a nossa conferência festiva que marca mais um aniversário. 43º ano. E muitos de vocês conhecem bem a história dessa igreja. Amém? Isso dá até um temor, não dá? O que Deus tem feito no meio do povo dele, o que Deus tem realizado, como Deus tem tratado, e aí a responsabilidade da gente corresponder com aquilo que recebemos dele, para fazer melhor de agora em diante, cada vez mais. Amém? Pois é. E o evangelho está propagado em Santa Cruz, não só por esta igreja, mas nos reportamos especificamente aqui, durante esses 43 anos, não só Santa Cruz, mas região, até porque a igreja mantém um programa de rádio durante 31 anos, para levar essa mensagem a muitas pessoas. Hoje eu fiquei maravilhado, Luiz Cardoso, Flávio Campelo, né? Com a nossa audiência hoje, viu? Aí teve uma lá de Campo Redondo, uma irmã que disse, aquela irmãzinha que sempre liga e diz, o pastor não está, mas estou ouvindo sua voz hoje, graças a Deus, mas ficou um jovem maravilhoso aí, fez muito bem. Parabéns, Flávio Campelo. E Luiz Cardoso também foi lá, e quem pôde participar, né? Então, Deus seja louvado. Tem sido oportunidade de propagar o evangelho, conforme Jesus disse, a todas as pessoas que estão perto ou longe. E Belsazar, que sabias e não correspondeu, contou Deus o seu reino. Contou Deus o seu reino e deu cabo dele. Portanto, Deus estava analisando a história, estava então trazendo uma prestação de contas com o rei, e nós estamos numa época pós-carnaval. E aqui, lembramos que quando Billy Graham veio ao Brasil na década de 70, quando ele veio ao Brasil, ele pregou lá no Rio de Janeiro. Eu vi essa mensagem, ele não estava lá não, mas ouvi depois gravado, né? O grande carnaval, o grande carnaval. E era aqui o grande carnaval. Não era só no Rio de Janeiro, não. Era o grande carnaval aqui. Era uma festa desastrosa. Era uma festa de profanação. Era uma festa de idolatria. Porque eles cultuavam o Deus Marduk, o Deus da Babilônia. Eles adoravam os astros, a astrologia. Eles veneravam o espaço. Não é errado você contemplar o espaço como obra da mão de Deus, para reconhecer o Criador, mas você passa a adorar o sol, a adorar a lua, a adorar as pedras, a adorar os paus, as árvores, aí é outra coisa. Aí é panteísmo. É panteísmo. Então, a Babilônia tinha esse problema. E quando Nabucodonosor foi a Jerusalém, então invadiu o templo e tirou do templo os utensílios sagrados, levou para a Babilônia, colocou na casa do seu Deus. E estavam guardados lá. Ele pelo menos, mesmo que fez isso, mas respeitou um pouco mais, não foi muito longe, mas já foi demais já. Aí agora Belsazar está lá numa festa com quem? Dos grandes, os grandes, né? Os grandes, que dizer, os grandes. E eram as suas mulheres e as suas concubinas, que tem outra palavra para a gente aqui, nossa região, muito pesada sobre isso, que a gente não vai nem dizer aqui, uma palavra muito pesada, né, irmão? É muito pesada. Então,
as suas mulheres e as suas concubinas. E então festejavam, louvavam o seu Deus e brindavam com as taças. Mandou buscar as taças de ouro, de prata, que foi levado de Jerusalém, do templo, para beber e escarnecer do Deus dos judeus. E nosso Deus é que é grande, olha aqui, era o grande carnaval. Nesse tempo estava um problema grande acontecendo. O que era? Era época de guerra. Babilônia estava cercada por exércitos inimigos, mas o rei tão autoconfiante, subestimando os inimigos, fez foi uma festa, foi um banquete, e os inimigos ao redor eram os medos e persas, e eles lá festejando. Só que um período desse, eles tinham o perigo de ficar sem comida e sem água. Mas Babilônia não seria esse problema, porque tinha um grande abastecimento. Mas a muralha de Babilônia, ela podia passar 4 carros um pelo outro sem bater. Então era mão dupla de 2, né? De 2, até 6 carros, até 6 carros passavam um pelo outro. Carro que eu digo charrete, né? Então, se cabia uma charrete, cabia também um carro normal. Isso é a espessura da muralha, a altura, imensa altura. Quem sobe, quem chega lá? A extensão, 96 quilômetros, aqui é Natal praticamente, circunferência. E aí passando por cima do rio. E agora eles estão lá em festa. Aqui está tudo ok, tudo bem. Os inimigos estão lá, não vale nada não. Vamos festejar aqui e vamos fazer o melhor nosso carnaval. Então foi naquele momento que algo apareceu na caiadura da parede. E dizia, só a mão, sem braço, só o toco. Mene, tekel, farsim. Como já lemos, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Prestação de contas. Chegou o momento de prestação de contas. Belsazar tremeu na base. Literalmente, não foi? Literalmente, tremeu na base. Tremeu na base, foi. E ficou trêmulo e mandou chamar quem? Daniel? Não, foi os feiticeiros. Não é assim que o povo corre logo para feitiçaria, né? Para magia, né? Para umbanda, para quimbanda. Ele mandou chamar os magos, encantadores, os feiticeiros, os sábios. Os jovens estão estudando provérbios. E provérbios, como eu disse para vocês, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para interpretar provérbios e parábolas, as enigmas dos sábios, porque os sábios da corte real tinham que ter grande sabedoria para assistir o rei. E era esse tipo de coisa que eu estava referindo-se aí. Os assistentes do rei. E Daniel, Ananias, Mesael e Azarias eram desses sábios. Faziam parte desses sábios. Só que agora Daniel estava em um tempo muito distante do seu auge lá. E o rei parece que esqueceu dele, não foi? Esqueceu dele. O pobre ficou esquecido. Não se fala em Daniel. Se falou nos magos, encantadores, os sábios de lá, mas aí a rainha mãe chegou e deu uma sugestão. Porque o rei estava todo tremendo e todo mundo pasmado, e agora ninguém conseguiu interpretar aqui. Aí ela disse, não, calma. Há um homem no reino que no tempo de teu pai foi quem fez as interpretações de coisas difíceis. Ele tem o espírito dos deuses.
Ele tem o espírito dos deuses. Quando diz ele tem o espírito dos deuses, você vai dizer, mas que Daniel tinha o espírito dos deuses? Não, era na interpretação dela, era pagã. Então ela chamava o espírito dos deuses, mas era o espírito de Deus. Ela não sabia dizer o espírito dos deuses, né? Porque para ela era os deuses da Babilônia, mas era o Deus de Israel. E ela, sabendo tudo isso, mas não reconheceu também. Só reconheceu que ele tinha condição de fazer isso. Ele podia. Aí Daniel chega e diz, não, não sou eu. É Deus quem faz isso. E eu vou dizer para você a interpretação, né? Então, é tanto que o rei disse que colocavam as cadeias no pescoço. É uma corrente, né? De ouro. Uma corrente de ouro. Não é uma Michelinezinha, não. É uma corrente de ouro mesmo, né? No pescoço de quem fizesse isso. E então era proclamado o terceiro no reino. Contou. A próxima palavra é pesou. Pesou. Pesado foste na balança e achado em falta. Pesado. Deus tem uma balança. Deus tem uma balança. Aquela comparação que eu fiz, deu um trabalho me achar aquela balança, né? Eu saí procurando quem tem uma balança dessa, quem tem. Até que encontrei um rapaz lá no Paraíso que tinha essa balança. Eu fui lá com o Hélio Silva, e a gente fez esse vídeo lá, né? Na balança dele. Pesado fosse na balança e achado em falta. É que Deus tem uma balança, Ele avalia, Ele analisa tudo, Ele conta e Ele pesa, Ele analisa. Muita gente pensa que quando for no juízo final, Deus vai colocar uma balança, as boas obras e as más, para que a pessoa seja salva por isso. Não, não é assim também não. A parte boa não dá salvação. Pode ajudar para outras coisas, mas salvação não. A parte má aumenta a condenação. Mas Jesus disse que até um copo d'água que for dado a determinada pessoa, discípulo de Jesus, não será perdido a recompensa. Mas não para a salvação, e sim para a recompensa. Mas o fato é que Deus vai pesar um dia esse mundo. Deus vai pesar cada pessoa. Cada pessoa tem um peso. A gente recentemente falou sobre isso aqui, e lá no Retiro de Carnaval, eu fui descendo o orador oficial do Retiro de Carnaval, lá das duas igrejas, em Brasília, na fazenda onde foi o retiro, e foi a carreira que nos está proposta. E o peso, ele atrapalha, não é? O maratonista. O peso atrapalha o maratonista. E aqui, Deus vai um dia colocar na balança cada pessoa aqui em Santa Cruz. Deus vai pesar na balança. No mundo, Deus vai pesar na balança. Feliz aquele que está em Cristo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na EBD hoje vimos as epístolas, o quanto elas apontam em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que acontece em Cristo, em Cristo. Eu botei no grupo da igreja, porque você vai ver lá, em Cristo o que temos, o que acontece para quem está em Cristo, em Cristo. Então, Deus pesou Belsazar, e Ana já disse lá no seu cântico, no livro de Samuel, que ele pesa os feitos na balança, e Maria, mãe de Jesus, no seu poema, repetiu isso, mostrando que Deus faz exatamente, ele abate os soberbos e exalta os humildes. A próxima palavra, dividiu. Contou, pesou, dividiu. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Bem, o rio Eufrates atravessando Babilônia. Uma cidade que tinha um rio atravessando no meio dela. Então ela ficava dividida pelo rio. Tinha as pontes que atravessavam, né, mas ficava dividida. Eu estive na cidade de Pirapora, que fica anexo Piraporinha, Pirapora e Piraporinha, porque uma fica do lado de cá do Rio São Francisco, a outra do lado de lá, é a mesma cidade. Aí era uma ponte de ferro que atravessava um carro de cada vez, um caminhão de cada vez. Seu Zé Brasil disse que já foi lá, passou com carga, ele disse,
Pastor, quando eu cheguei do outro lado, estava com o pescoço tudo, tinha que olhar assim, direto o pneu, para não sair de cima do trilho. Sair de cima do trilho era fatal. Hoje tem pontes boas, né? Tem pontes boas, né? Naquele tempo era um só, as rodas só. Dá um problema lá em cima, tchau. Tem que esperar um socorro, vai demorar muito para sair, e não passa mais ninguém. Hoje é diferente. Pirapora emendado com Pirapora, é uma cidade só que tinha o rio. Babilônia era cortada por um rio. E como eles estavam nesse cercado de muro, então, com água à vontade, e tinha comida também, eles estavam autossuficientes, confiantes, e subestimaram os inimigos. Só que nessa noite de orgia, esqueceram de que ele já estava, o exército inimigo estava trabalhando. Eles cavaram mais em cima, cavaram bem longe, e desviaram o curso do rio. Quando desvia o curso do rio, o que acontece? Ficou a vala para o exército passar. Aí naquela noite, da mão na parede, o exército entrou por aquele buraco e tomou conta de Babilônia. O império ruiu, nunca mais foi Babilônia. O que acontece é que Deus dividiu o reino e deu aos medos e aos persas. Dario, o medo, Ciro, então, também. Ciro aqui é o Ciro o Grande da história, Ciro o Grande. Aquele que autorizou o povo de Deus voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e também o templo, a muralha. Então, foi Ciro quem concedeu isso. Percebe Deus trabalhando na história? Percebe Deus tratando de maneiras diferentes, com pessoas diferentes? É que, irmão Avelino, Deus trata de um jeito para com você, de outro jeito para comigo. Mas é o mesmo Deus, justo, juiz, salvador, bondoso. E se fôssemos parar aqui para vocês contarem experiências que vocês tiverem, como Deus agiu, cada uma realidade diferente. Isso foi com Nabucodonosor. Deus teve muita paciência com ele. Mas quando chegou no seu filho, Belsazar, ruiu o império numa noite. Porque ele sabia de tudo, ele conhecia de tudo, e ele se rebelou, quis ser contra o Deus, mas desafiou Deus, e ele pagou com a vida e perdendo o império. Findou o império babilônico. Agora é o Medo-Persa. E depois já é subjugado também a outros. Mas o que acontece é que Deus trabalha na história. Deus usou Nabucodonosor, um rei ímpio, pagão, cruel, para punir o seu povo. Não foi? Como foi que ele puniu o povo de Deus? Por que puniu? O povo estava negligente com ele. O povo não estava bem, não estava certo. E Deus mandou para passar 70 anos na Babilônia, como julgamento. O templo, que era a relíquia dos judeus, já era. Ele foi reconstruído por Zorobabel, mas foi destruído. Foi destruído. Agora, esse império dos caldeus, Deus está usando um outro rei para punir o que ele fez. Vem agora Medo-Persa e pune a Babilônia pelo que ela era. Depois vem outro e já pune aquele também. Eclesiastes diz que quando alguém acha que é um tal, é um grandão, tem outro maior ainda. Então, não seja arrogante, sejamos humildes. Sejamos humildes, porque Deus age de formas diferentes. E aqui em João 3, verso 34, diz que Deus não dá o quê? Que foi que eu disse lá na leitura e repeti aqui, vocês leram e eu repeti aqui. Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus não tem limite.
Aquilo que você pensava que não acontece, não tem condição de ser, Deus disse: eu faço, deixe comigo. Aquilo que é impossível para os homens, como disse a internauta lá, parece que foi parecido, Paulina, aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Para o homem não tem jeito, mas Deus tem um jeito, Ele age diferente, Ele não dá o Espírito por medida, não tem limite não. O Espírito dele agindo, quem impedirá? Ele não dá o seu Espírito por medida. Amém, irmãos? Isso encoraja muito a mim. Não tem situação que Deus não possa agir e ter uma abertura, ter uma saída. Que maravilha! Então, meus irmãos, Deus dividiu o reino de Belsazar, da Babilônia, dos caldeus, e deu cabo. A palavra aqui é acabou. Acabou. Quando Deus disse basta, é porque basta. O império sumiu. O império não teve mais sua continuidade. Tem profecia sobre esse reino que viraria então moradas de corujas, de animais, de aves imundas. Então, Saddam Hussein tentou reconstruir a Babilônia. Conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu. Até porque Babilônia é histórica, era famosa. Então, dentro das negligências lá, tinha pessoas, todo canto tinha pessoas que até vendiam tijolos da construção que estava sendo feita como relíquias da Babilônia antiga. E haja dinheiro, né? O povo não compra tudo, né? Tinham vendendo aí água do dilúvio, né? Uma garrafa d'água do dilúvio. Daí tem quem compre. Toda água, gente, é água. Aí tem quem compre. Essa aqui é poderosa. Essa aqui é poderosa. Encontrei uma senhora hoje. Vá fazer uma oração poderosa para o meu filho. Eu posso orar, mas o poder é de Deus, não é meu. Eu oro, posso orar. Eu posso orar. Então, e ele não está sujeito, eu precisar ter que ir lá, mas eu posso orar daqui. Deus sabe que eu não estou com tempo de ir lá. Eu posso orar daqui. Então, meus irmãos, Deus não dá o seu Espírito por medida. Que coisa extraordinária Ele tem feito na sua igreja, na nossa história, e desde a fundação da igreja do Senhor, o que Ele tem feito é simplesmente extraordinário. Formas diferentes, épocas diferentes, situações diferentes, e Ele tem abençoado. Eu, nessa viagem de Brasília para BH e interior de Minas, eu rodei quase 30 horas dentro de ônibus. Quase 30 horas. Foi 29 e alguns minutos, né? Isso porque eu fiz um pouco mais distante, né? Mas eu lembro que quando morávamos lá, meu pai queria vir embora para o Nordeste. O nordestino não quer ficar fora da sua terra. Percebe isso? Seja o tempo que ele vem embora. E meu pai, Deus deu o tino a ele. Pensou assim, se casar um filho, não vai mais. Então ele cuidou logo, enquanto não casasse ninguém lá, né? E saiu de Várzea da Palma para Brasília, de ônibus. Ele semi-analfabeto, cego de um olho. Foi lá, procurou em Brasília a casa do meu primo, encontrou a casa, do jeito que foi orientado, foi bater lá. Ele foi para a rodoviária para comprar passagens, na Itapemirim, 11 passagens, uma família grande, né? Quase a metade do ano. 11 passagens, eu pensando, meu pai foi um herói, porque naquele tempo, fez um trajeto desse para comprar 11 passagens, para ir levar a gente para o Nordeste, né? Era boa vontade, era entusiasmo, era Deus usando ele para trazer a gente para cá, porque sabia que aqui tinha um plano para a vida de todo mundo. Não é que lá não tivesse, mas ele tinha um projeto para aqui, para o Nordeste. Então, Deus age sem limite, até com os não crentes. Meu pai não era crente nesse tempo. Depois conheceu a Jesus aqui no Nordeste. Amém? Conheceu a Cristo aqui no Nordeste, né? Deus fez com que Nabucodonosor, um ímpio, viesse a confessar a ele, publicamente decretar coisas boas a seu respeito. Fez com que o Ciro o persa, o grande rei, decretasse para o povo voltar para a sua terra. Hoje tem os judeus na sua terra, porque Deus trabalha na história.
Mesmo que foi disperso, mas Deus está trazendo de volta e fazendo com que as coisas aconteçam no seu devido lugar. Então, meus irmãos, 3 palavras fiquem no seu coração: contou, pesou e dividiu. Isso vale em todos os casos. Se você não é crente, quem não é crente, você tem uma prestação de contas. Como disse no vídeo, não pense que você será uma exceção. Deus vai pedir conta de cada ser humano. Não pense que você será uma exceção. Ai daquele que não estiver em Cristo, vai enfrentar o julgamento. Corra para Jesus, peça a Ele perdão, clama a Ele e Ele te receberá. Foi lá na fazenda, eu cantei um hino antigo. Já pensou? Aqui aparece um hino antigo na minha cabeça, eu cantei. Nossa vida acabará, como a folha cairá, qual raiz se arrancará, busque a Deus. Voa cada dia veloz, escutando a sua voz, vai dar tua conta a Deus, busque a Deus. Busque a Deus, busque a Deus, oh, enquanto resta tempo, busque a Deus. Se te atreves a esperar, Deus a porta fechará e dirá: é tarde já, busque a Deus. Eu vou cooperar com vocês. Pede o homem seu vigor e se murchará qual flor.